E aí, o que que acontece? É uma mistura dos que aceitaram Jesus, dos que estão sob a autoridade de Cristo, que é a Santa Igreja Católica, com aqueles que negaram, aqueles que mataram. Por isso, se dizem judeus e não são. Meus irmãos, a Igreja Católica foi quem preparou a Bíblia. Eu tenho algumas anotações aqui das minhas pesquisas. Eu queria só perguntar uma coisa. Uma verdadeira igreja, ela é fundada por Jesus Cristo, certo? Nós só temos uma, que é a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo. Nenhum outro pode dizer, a minha igreja foi fundada por Jesus. Somente nós. Eles ainda dizem o seguinte, que somente as Escrituras, nada de magistério, nada de tradição. Porém, o argumento deles é simplesmente porque a única coisa que ele tem é as Escrituras. Meus irmãos, nós não temos somente as Escrituras, nós temos as tradições, nós temos o magistério, nós já fomos, de Pedro até hoje, 266 papas. Então, por que vamos aceitar o magistério se nós não temos tudo isso? Por que vamos aceitar as tradições se não é necessário? Porque não temos as nossas tradições. Porque você há de concordar comigo que só existe tradição para quem está há muito tempo. A Igreja Católica tem uma tradição de 2000 anos de história. 2000 anos de tradição. Então não há como nós colocarmos uma tradição de 2000 anos para uma tradição em comparação com uma igreja que nasceu 5, 10, 100, 200, 500 anos no máximo, que foi a primeira criação protestante, primeira seita protestante a surgir. Então, o que que acontece? Tem que se negar mesmo as tradições, porque não podemos ter a tradição, não temos essa tradição que a Igreja Católica tem. É melhor que a gente faça o quê? Negue que ela exista ou que ela seja autêntica. No entanto, não é. Se nós pegarmos a própria palavra de Deus, aqui no livro, na carta de São Paulo a Timóteo, nós vamos ver que ele manda que as pessoas se afastem daqueles que se afastam das tradições, daqueles que não vivem as tradições. Ou melhor, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Eu peguei essa tradução aqui, olha, da Almeida, né? Veja só o que está escrito. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, olha o que diz. Ou melhor, capítulo 3, versículo 6, olha o que diz. Mandamo-vos, porém, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, nós somos criticados por seguir as tradições. Somos criticados porque eles dizem que nem tudo que a igreja ensina está na Bíblia. Mas o que acontece? A igreja viveu 4 séculos, quase 400 anos aproximadamente, sem ter a Bíblia. Meu irmão, nós temos hoje a Bíblia toda organizada, os 73 livros que a Bíblia verdadeira tem, mas isso foi trabalho de séculos. Primeiramente, Jesus, quando ele escreve, quando Jesus fala, anuncia aos apóstolos para que eles vão, ele dá a ordem aos apóstolos, vão pelo mundo inteiro e pregam o evangelho a toda criatura. Jesus não tinha ali um secretário escrevendo para ele, não. Jesus manda homens simples. Ele diz, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Jesus não diz, ide pelo mundo inteiro e escrevei livros. Não foi isso que Jesus disse. Então,
O Evangelho, as cartas, a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi primeiramente vivido, depois foi escrito. Os evangelhos foram escritos depois, porque as pessoas, os apóstolos, o povo de Deus ia dizer, não, espera aí, vamos deixar isso registrado, porque como ao longo do tempo as coisas podem ir sendo esquecidas, então algumas verdades podem cair, podem não ser mais lembradas em algum tempo, então vamos escrever. E aí foram nascendo a escrição dos evangelhos. Cada uma dessas cartas que nós temos aqui, escrita por Paulo, escrita aos Hebreus, escrita por São Judas, São Pedro, São João, Tiago, foram cartas que estavam em diversos lugares do mundo. Não estava ali em um lugar só. Então, o que acontece? Como essas cartas estavam espalhadas, a igreja teve que juntá-las, teve que traduzir, teve que organizar tudo para colocar no cânon. Você acha mesmo, seu protestante, seu herege, você acha mesmo que a Bíblia caiu do céu? Eu vi até uma imagem, um meme no Facebook, um dia desses, uma pessoa dizendo, Deus fala comigo, aí vinha uma mão do céu com a Bíblia. E eu disse, caraca, é tanta coisa que a gente vê, irmão, a respeito da Bíblia, que se a gente for, inclusive, interpretar a Bíblia de qualquer forma, tem um vídeo rolando por aí, de uma pessoa com a Bíblia dentro de um prato, arranca uma folha da Bíblia e come a folha. Eu fiquei escandalizado. Eu não fiquei escandalizado porque eu já sei a que ponto pode chegar a interpretação errada da palavra de Deus. A Bíblia é alimento, mas não é para se comer as folhas, não, querido. A Bíblia é alimento para nos manter firmes espiritualmente, conhecedores da vontade de Deus, falada para nós através das Sagradas Escrituras. Então, é preciso termos discernimento naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos viver, naquilo que vamos pregar. Entendeu? Uma outra coisa. A Bíblia foi preparada aos poucos. Quando os apóstolos saíram para pregar a Sagrada Escritura, eles usaram a Septuaginta, que continha os 46 livros do Antigo Testamento. Hoje, a igreja continua guardando esses 46 livros, os 73 livros, que contêm a verdadeira Bíblia. Você, católico, muitas vezes já se deparou com alguém que diz... Eu, principalmente, já me deparei com pessoas que disseram que a Igreja Católica acrescentou esses livros porque eles não estavam na Bíblia dos Hebreus, do povo judeu. Porém, esses livros são considerados apócrifos por eles. Para nós, não. Eles não são apócrifos. Eles dizem que esses 7 livros não são autênticos porque a palavra de Deus, eles não são citados em outros trechos da Escritura. Ora, se nós pegarmos, por exemplo, e formos comparar a Bíblia católica com a Bíblia protestante, nós vamos nos deparar com uma realidade. O termo ressurreição e Pentecostes, eles são citados no Antigo Testamento apenas nos livros que nós, católicos, temos, que os protestantes não têm. Então, os judeus, eles não acreditam, eles acreditam que uma alma possa mudar de um corpo para outro. Na reencarnação existem várias crenças dentro de uma mesma religião, mas na ressurreição eles não é o forte deles, porque foi tirada, né, das escrituras deles os livros que falavam da ressurreição. Por isso, às vezes é tão complicado a gente evangelizar um judeu, porque eles não têm aquilo que vai de acordo com o que
nós acreditamos. Porém, a passagem que eu li no início desse vídeo nos fala também daqueles que se dizem judeus e na verdade são mentirosos. E que utilizam também desses livros, querendo parecer-se com os judeus. Algumas seitas até dizem que até guardam o sábado, não comem carne de porco, tem toda uma... Mas não são. São mentirosos, são perseguidores e que um dia vão reconhecer, calma aí, porque um dia vão reconhecer a verdadeira igreja de Deus, a igreja santa e católica. Ora, a Bíblia protestante ela é incompleta. Eu fiz aqui algumas anotações que eu vou partilhar com você. Eles não usam os livros de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico e Tobias. Porque às vezes eu até acabo esquecendo, né? Mas eles não utilizam esses 7 livros que nós usamos. E ainda tiraram também fragmentos dos livros de Esté e do livro de Daniel. Lembra que eu falei? Porque esses livros haviam sido escritos em grego, estavam ali na Bíblia, na Septuaginta, que é escrita no grego, e aí como em grego também tinha toda aquela realidade que eles tinham aquele preconceito com o povo que não era judeu e tal, então eles não aceitaram, só aceitaram os livros que foram escritos por judeus, e não pelo povo que estava na Grécia. Porém, nós sabemos que Deus não faz distinção de pessoa, então será mesmo que Deus iria rejeitar o povo grego, os livros da palavra de Deus que estava nos livros gregos, escritos em grego, simplesmente por causa de um preconceito que um país tem com o outro? Se não, meu amigo, não, eu tenho misericórdia do Brasil. Deus tem misericórdia do Brasil, porque o preconceito que tem de um estado para com o outro aí não é brincadeira, não. Então, esses livros, eles foram citados pelos apóstolos. Se nós pegarmos o livro de Tobias, Tobias usa o termo Pentecostes, que nós não vamos encontrar na Bíblia protestante, no Antigo Testamento, a palavra Pentecostes. No livro de Macabeus também tem Pentecostes. Então, esses livros, e a palavra ressurreição e outros que não me vêm agora à memória, mas que estão contidos apenas nesses 7 livros. Ora, nós podemos provar que esses livros são autênticos porque existem sim citações a respeito deles no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Meus irmãos, se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Baruque, que não está na Bíblia protestante, Baruque é filho de Nerias. E o profeta Jeremias cita Baruque na carta, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 36, versículo 4, Jeremias fala de Baruque, filho de Nerias. Baruque, capítulo 1, versículo 1, Baruque se refere a Jeremias. E Baruque 6, 1. Na verdade, se você pegar a carta, o livro de Jeremias, capítulo 36, você vai ver que ele cita Baruque diversas vezes, né? Então, Baruque, já tiramos, é um livro verdadeiro e está, assim, de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Está verdadeiramente comprovado a existência de Baruque. Não foi um livro que a Igreja Católica inventou, porque na Bíblia Protestante também tem esse livro. 1ª Macabeus. 1ª Macabeus, o que acontece? Se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, nós vemos que Jesus ele foi participar da festa da dedicação do templo, do altar. Era inverno, a Bíblia vai dizer que Jesus foi participar dessa festa. Mas para uma coisa existir, alguém tem que iniciar. Uma festa para existir, alguém tem que ter a iniciativa. E no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a iniciativa dessa festa lá
no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4, versículo 59, que Judas e os seus companheiros, eles instituem a festa da dedicação do altar, da dedicação do templo, todos os anos. E a partir daquela data, todos os anos era celebrada a festa da dedicação do templo. Essa festa, Jesus participa. Jesus estava participando de uma festa mentirosa? Não, meus irmãos. Jesus não estava participando de uma festa mentirosa. O Evangelho não vai mentir. Então, esse livro também existe. Ora, segundo livro, primeiro livro de Macabeus e livro de Baruque existiam. Já pude comprovar para você. Segundo livro de Macabeus, o que acontece? É um livro que também é citado lá na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, São Paulo, o escritor da carta vai fazendo citações, vai elogiando os heróis do Antigo Testamento. E vai falando de todos aqueles, o que aconteceu e tal. Quando ele chega no versículo 35 da carta aos Hebreus, que até hoje não se sabe quem exatamente escreveu a carta aos Hebreus, alguns diziam que foi Paulo, mas ao longo do tempo foi se comprovando que não foi ele, porque ele cita muito o Antigo Testamento e Paulo não está de acordo com o estilo de Paulo escrever cartas, então não se sabe exatamente. Há quem diga que foi Apolo, também não posso afirmar e nem discordar, simplesmente não se sabe quem, mas que foi alguém dali da companhia de São Paulo. Assim. Então, veja o que está dizendo, capítulo 11, eu vou pegar a Bíblia adulterada para a gente fazer as comparações. Capítulo 11, versículo 35 diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa Bíblia, o que acontece? Ela vai dando as passagens e vai colocando um númerozinho lá em cima para você ver aonde é que está a referência, aquilo que foi falado do mesmo jeito em outro livro e tal. Então, nessa aqui tem isso. Eles dizem o seguinte, olha, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esse aqui ele está dizendo que se refere àquela mulher lá do livro de Reis que o profeta Elias deitou sobre o filho dela e que ele ressuscitou, lembra? Uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Se você for procurar no Antigo Testamento, não acontece, não está escrito isso. Se você for procurar aqui, eles não dão a citação. Porque só está na Bíblia católica. A Bíblia protestante não tem essa referência aqui. Nós podemos pegar 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 14. Aquela mulher e os seus 7 filhos que foram colocados ali para morrerem, porque eram obrigados a comer carne de porco e a se sacrificarem-se, a sacrificarem aos ídolos, e eles não aceitaram. Então eles preferiram morrer à espera de uma ressurreição melhor, de uma ressurreição, de uma vida eterna. Então, somente na Bíblia Católica nós vamos encontrar isso. Então, tirei aqui 3 livros. Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. Se nós pegarmos o livro de Tobias, e aí o que eu digo para você, a Bíblia ela foi escrita em aramaico. Se você pegar a comparação, as traduções de aramaico para as nossas traduções, tem algumas palavras que vão faltar. Porém, a do grego, que é onde tinha, não é? No grego, onde tinham esses 7 livros, a gente vai pegar as traduções iguais. Vejamos. Jesus, se você pega Lucas, capítulo 6, versículo 31,
Lucas 6:31. Vou pegar aqui com você. E como é um estudo que nós estamos fazendo, a gente pode dar uma pausa no livro. Lucas 6:31. Veja o que acontece. Cadê? Que também é meio dificultoso procurar aqui numa Bíblia. Vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-lhes também. O que vocês quiserem que os outros vos façam, fazei também vocês aos outros. Esses termos, essa palavra, está no livro de Tobias, capítulo 4, versículo 15. Então Jesus faz uma citação pela boca de Mateus, ou melhor, de Lucas, faz essa tradução de acordo com o que está na Septuaginta. O que vocês quiserem o que você quiser que os outros vos façam, fazei primeiro. Tobias dá essa ordem ao seu filho. Então, foi mais um livro tirado aí desse emaranhado que os protestantes fazem para julgar a Igreja Católica, dizendo que não existem esses livros. Ora, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 15, os mesmos termos usados por Jesus na Bíblia da Ave Maria, você pode pegar, Mateus, capítulo 6, versículo 7. E Eclesiástico, capítulo 10, versículo 17, né? E Lucas, capítulo 12. Eclesiástico, capítulo 10, versículo 7, é citado em Lucas, capítulo 1, versículo 52. Lá no encontro de Maria com Isabel, da Santíssima Virgem com Santa Isabel. E a passagem de Lucas, capítulo 12, versículos 16 ao 21, é uma lembrança da citação de Eclesiástico, capítulo 11, versículo 18 e 19. Eu estou dando para vocês essas citações para que vocês peguem também lá e dêem uma olhada, principalmente na Bíblia da Ave Maria. Porque a Bíblia da Ave Maria, o que acontece? Ela tem as notas dos originais. Então, é a melhor Bíblia que temos para procurar fazer esses estudos com a Bíblia da tradução da Ave Maria. Então, o livro de Judite, quando Maria chega na casa de Isabel e que faz o cântico, né? Lucas 1:42, nós compararmos Lucas 1:42 e Judite 13:23, é utilizada a mesma coisa. Meus irmãos, esses livros, eles são verdadeiramente livros que estão na Sagrada Escritura católica e que são livros autênticos. Não podemos olhar para as pessoas e simplesmente ficar calado diante dessas acusações mentirosas. Eu vou pegar com você, eu te convido a pegar Sabedoria, que também é um livro que eles não têm, o livro de Sabedoria, capítulo 5, versículo 17. Vejamos o que diz o livro de Sabedoria. Por armadura tomará o seu zelo ocioso e armará as cinturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça e por capacete a integridade no julgamento, ou seja, a salvação. Ele cobrirá com a santidade com um impenetrável escudo. Afiará o gume de sua espada, de sua ira, para lhe servir de espada. E o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Os raios partirão como flechas bem dirigidas, e como de arco bem destendido voarão as nuvens para o alvo. A balista fará cair uma pesada saraiva de ira, e a água do mar levantará um turbilhão contra eles. Ou seja, se nós pegarmos versículo 20, do versículo 17 até o versículo 20, nós vamos lembrar aquilo que nos diz
Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. A armadura do cristão. Então, meus irmãos, esses 7 livros, eles estão contidos no Antigo Testamento da Septuaginta, e os protestantes não utilizam porque não querem se tornar como a Igreja Católica. Não querem ter a humildade de estar debaixo do mesmo senhorio de Cristo, que é a Igreja Católica. Isso é uma falta de humildade, isso é uma falta, às vezes, de conhecimento, isso é a necessidade de uma formação. Os 7 livros existem, os 7 livros são verdadeiros, são autênticos, não são apócrifos, como eles dizem, mas são deuterocanônicos. Certo, meus queridos? Eu peguei aqui alguns mitos, algumas acusações que eles usam para dizer que os nossos livros são mentirosos. Primeiramente, eles dizem que é uma mentira que no livro de Judite, capítulo 5, versículo 6, existia uma mulher que jejuasse todos os dias. Mas, no entanto, se nós pegarmos Lucas 4, 2, 1 Reis 17, 2 ao 6, 1 Reis 19, 8, a gente vai ver, peraí, existem ali também exageros, então aqui não é mentira. Outra coisa que eles disseram, dragão não existe. Né? Do livro de Daniel, capítulo 14, versículo 23 ao 28, que Daniel matou um dragão. Dragão não existe. Portanto, se você pegar a sua Bíblia, está aí no livro de Salmo 91, versículo 13, cita o dragão. No livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 34, essa citação, a palavra dragão, está inclusive na Bíblia protestante. E Apocalipse 12, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, uma lua debaixo de seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, estava pronto para dar a luz, e um dragão queria devorar. Peraí. Se dragão não existe, por que aqui no livro do Apocalipse está contido? Entendeu? Então, são argumentos que eles vão tendo e que não têm fundamentos bíblicos, teológicos. Não existe, na verdade, fundamento. Oração pelos mortos, que é feita lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 a 46. Esta oração, que é feita pelos mortos, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, Paulo vai felicitando, vai fazendo uma oração pela família de um defunto, e inclusive ele cita a ele, ao defunto, que Deus tenha misericórdia e tal. Será que Paulo não estava aí fazendo, não seria uma oração o que Paulo estava dizendo? Aquilo que Paulo estava fazendo? Então, nós precisamos conhecer. A existência do purgatório, em Sabedorias, capítulo 3, versículos de 1 ao 4, eles dizem que não existe purgatório, aquela mesma conversa de sempre. Meus irmãos, essa questão do purgatório é uma discussão que vai muito adiante, muito além daquilo que nós podemos compreender. Primeiramente, porque nós temos fundamentação bíblica para acreditar na existência do purgatório. Isaías capítulo 24, versículo 21, claramente o profeta Isaías fala a respeito do purgatório. 1 Coríntios 3, se não me falha a memória agora, cita o purgatório. Vai falar o nome? Não diz o nome purgatório. Porém, a Bíblia também não fala a palavra trindade, no entanto, alguns acreditam, denominações protestantes acreditam na trindade.
mas um lugar de purificação, que é o purgatório, um lugar de purificação que a palavra de Deus diz que nada entra no céu. Apocalipse vai dizer que nada estará no céu de impuro. Então, será mesmo que Deus era tão misericordioso, Deus sendo tão misericordioso e justo, iria jogar uma alma que não está em pecado mortal, que não ofendeu tão profundamente a Deus, diretamente nos seus mandamentos, ele iria lançar essa alma direto para o inferno? Não. Existe ainda a purificação do purgatório. São Paulo vai dizer que é como serão salvos de alguma forma passando pelo fogo, né? A obra de cada um ficará exposta ao fogo. Se a obra queimar, aí, como diz aqui no Nordeste, lascou, mas se não queimar, ele será salvo de alguma forma passando pelo fogo. No livro de Tobias, eles dizem que o anjo mentiu. Bom, nós vemos o profeta Jeremias no capítulo 38, versículos 17 ao 28, que mente. Nós vemos Abraão, que mente. Eles falam de exageros, mas nós vemos em Números 22 uma jumenta que fala. Nós vemos, por exemplo, eles dizem que no livro de Tobias, Tobias usa do peixe, de uma parte do peixe para fazer o quê? Para expulsar o demônio. Magia negra, que eles dizem. No entanto, Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus utiliza de diversas formas para realizar aquilo que é vontade dEle. Não cabe ao homem querer interpretar da forma correta aquilo que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Porque, se nós pegarmos também, Jesus no Evangelho faz lama com saliva e cura os olhos de um cego. Agora me diga, Jesus também estava realizando ali um trabalho de magia negra? Você iria me dizer isso também? Claro que não, minha gente. Preciso deixar de lado a ignorância e aceitar. A Igreja Católica preparou as Sagradas Escrituras. Foram, como eu já havia dito nessa edição desse vídeo, foram 400 anos aproximadamente sem termos a Bíblia. A igreja vivia das tradições. Portanto, é preciso aceitarmos as tradições. É preciso aceitarmos a palavra de Deus que nos é dada pela Igreja Católica. Porque a Bíblia foi preparada de católicos para católicos. A Bíblia foi preparada para a verdadeira Igreja de Deus, a Igreja Católica. E aí muita gente hoje diz por aí, somente as Escrituras. Mas se não tivéssemos a Igreja, as Escrituras não seriam dadas. Jesus disse, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Ele não disse, ide pelo mundo inteiro e publicai, escrevei os Evangelhos. Um pouquinho de humildade, um pouquinho de conhecimento da história, das tradições, da palavra de Deus, vão nos ajudar a resolver a nossa situação, o nosso problema. Meu querido irmão, minha querida irmã, saúdo-vos novamente na paz de Jesus e que possamos realmente nesse mês da Bíblia, setembro de 2017, mergulharmos com todo o desejo no conhecimento histórico da palavra de Deus, no conhecimento espiritual daquilo que é a palavra de Deus. Muita gente por aí dizendo que a Bíblia, ela é o livro escrito por Deus. Deus não escreveu livro nenhum. Ele inspirou o seu povo a escrever e a organizar a Sagrada Escritura. Muitos dizem que só na Bíblia está a verdade. Não, na Bíblia contém a verdade. Mas Jesus Cristo, quando ressuscitou, o próprio João diz o seguinte, que São João diz que se fôssemos escrever todos os sinais que Jesus havia realizado, não teria livro no mundo capaz de escrevê-lo. Então, existem outros livros, existem outras fontes da verdade.